Sansão foi um homem de Deus, mas que perdeu a capacidade de aprender. Ele era centrado em si mesmo, arrogante, indisciplinado, ele não era mais uma pessoa ensinável. Sabe quando que acontece isso? Quando a pessoa às vezes se acha tão cheio de unção, tão cheio de Deus, aquela pessoa que foi tão usada por Deus e que a vida fez com que ela se tornasse uma pessoa tão sábia. Você conhece pessoas assim? Pessoas que ficaram tão sábias porque vivenciaram tantas coisas na vida, mas que deixaram de ser ensináveis. Ensináveis. Eu já fui pregar em igrejas, irmãos, que o pastor me convidou para pregar. Amém, glória a Deus. Mas na hora da ministração, o pastor não se assentava para ouvir. Ele ia resolver qualquer outra coisa. Ele ia aconselhar alguém no gabinete, ele ia resolver questões jurídicas lá da igreja, de pagamento, qualquer outra coisa, menos sentar para ouvir a palavra. Então você precisa ser alguém ensinável. Sansão perdeu a capacidade de aprender. O pai dele tentou convencer ele de um grande erro, de um grave erro que ele ia cometer, mas ele não sabia mais ouvir. Sansão não sabia mais ouvir. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Se ele olhasse um pouquinho para trás, ele poderia se identificar com a vida de Gideão, que julgou Israel antes dele, que cometeu muitos erros. Mas não, ele não quis isso. Por ser um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, que tinha uma promessa que era fruto de um milagre, ele achou que não precisava aprender. Sansão, então, escolheu uma mulher para se casar que não era do seu povo. Ele tocou num leão morto. Lembra que eu falei que ele era nazireu e uma das características do voto do nazireado era que não podia ter contato com nada morto? Ele tocou num leão morto. Sansão entrou em Gaza e se deitou com uma prostituta. Olha só, ele se casou com uma mulher filisteia, ele entrou na cidade de Gaza e se deitou com uma prostituta. E no lugar chamado Vale de Sorek, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que na verdade era uma espiã, uma informante dos filisteus. E ele foi seduzido por Dalila, abriu o coração para ela, revelou a ela os seus segredos, e Dalila então levou essa informação para os inimigos. Um homem que tinha um futuro, um propósito, um chamado, mas que cometeu tantos erros que terminou servindo de palhaço para os filisteus. Terminou com os olhos furados, não tinha mais visão, e essa é uma das características daqueles que se fecham em si mesmos, eles perdem a visão. Esse foi o fim de Sansão, o fim trágico de Sansão. Quem não aprende com os próprios erros, o seu fim será a perda da unção. Quem não aprende com os próprios erros vai perder a unção, vai perder a visão e vai deixar de ser usado por Deus. Porque houve um momento em que Deus não estava mais com Sansão. Quando Sansão deixou de cumprir o voto que ele havia feito a Deus, que começou lá no ventre com a sua mãe, Deus deixou de ser com ele. Sansão nunca admitiu o seu pecado e não se humilhou diante de Deus. Nós não vemos em nenhum momento, você pode ler o livro de Juízes todo, a história de Sansão toda, você não vai ver em nenhum momento Sansão pedindo a orientação de Deus. Ele vai somente numa escalada assim de decadência. Uma escalada não, sei lá como é que é a palavra. Ele vai decaindo, a escalada seria se fosse subindo, mas ele vai decaindo
mais ainda no fundo do poço, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Sansão não reparou nas fraquezas do seu caráter. Todos nós temos fraquezas e nós temos que saber quais são essas fraquezas, saber quais são os nossos pontos fracos, porque o diabo sabe. Satanás, ele conhece o nosso ponto fraco. Sansão, tem um escritor, John Maxwell, que escreveu assim: Sansão tinha força, mas era pobre de caráter. Uma fraqueza de caráter que não é dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Sansão matou um leão sem arma nenhuma, com as próprias mãos, matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrando um no outro, e acendeu tochas e ateou fogo no campo dos filisteus, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, removeu os portões da cidade de Gaza. Olha quantas coisas, quantos feitos heróicos, manifestações de força física. Ele era bom em dominar as pessoas, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. Sansão não tinha, como eu disse, domínio próprio. E um homem que não domina a si mesmo vai acabar construindo a sua própria forca. Sansão matou leões, filisteus, removeu portões, mas não dominou o seu impulso sexual. Ele foi prisioneiro de si mesmo e caminhou a passos largos para a morte. Sansão foi um homem de Deus que flertou com o pecado. Ele sabia, ele tinha consciência de que deveria cumprir o voto de santidade, de separação que havia feito. Mas ele, sabe aquelas pessoas que conhecem o abismo, conhecem as consequências de cair de um despenhadeiro, mas caminham na beiradinha? Sansão foi assim. Era como se ele soubesse que não podia ter contato com nada que viesse da uva, mas ele andava no meio da parreira, sentindo o cheiro agradável das uvas, e ele foi caminhando em direção ao precipício, à sua própria queda. Ele brincou de se arriscar. Ele brincou de se deixar amarrado com Dalila, e amarrado ficou. Brincou de se arriscar e perdeu a sua conexão com Deus. De tanto ouvir a Dalila, acabou revelando a ela qual era o segredo da sua força. E quando ele teve o seu cabelo cortado, ele perdeu a sua força. Eu quero concluir essa palavra, para a gente poder orar, falando sobre 3 verdades sobre o pecado. Quando eu observo a vida de Sansão, o início promissor que ele teve, a queda com a qual ele terminou a sua vida, eu quero falar de 3 verdades sobre o pecado. Primeiro, o pecado sempre vai te levar mais longe do que você pode ir. Tem pessoas que acham que têm o domínio da situação, mas o pecado sempre vai levar você mais longe do que você poderia ir. Segunda coisa, o pecado vai reter você por mais tempo do que você gostaria. Tem pessoas que falam assim, não, eu só vou pecar um pouquinho, depois eu volto. Não, o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria, porque você perde o controle das suas próprias ações. E a terceira coisa, o pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Quando a pessoa decide pecar, porque é uma decisão,
A santidade é uma decisão, o pecado também é uma decisão. E existe algum momento entre a tentação e o pecado em que você toma a decisão. Naquele momento, a pessoa muitas vezes ela não consegue ter noção da consequência que vai haver na vida dela se ela cometer aquele pecado. Se alguém tivesse mostrado para Davi o quão nocivo, prejudicial seria a relação dele com Batseba, talvez ele não teria feito. Mas Davi estava cego. Alguém disse, se alguém souber pode colocar aí o crédito, alguém disse que a paixão é uma demência temporária. O apaixonado, ele está temporariamente demente. E ele comete aquelas coisas, aquelas atrocidades baseadas apenas naquilo que os seus olhos estão vendo ali, tentando saciar os seus próprios prazeres. Mas depois ele não consegue ver as consequências. E são graves as consequências. Sansão foi um homem de Deus que não levou a sério a unção que tinha. Tem pessoas, irmãos, que foram escolhidas por Deus, que receberam dons e talentos de Deus, mas que brincam com essa unção, que não levam isso a sério. Sansão usou essa unção de Deus, mas não honrou a unção que foi recebida pelo Senhor. Sansão não usou a unção de forma responsável. Ele profanou aquilo que era sagrado. Sansão perdeu a sua visão, teve os seus olhos perfurados, porque na verdade ele já tinha perdido a unção. É preciso haver coerência entre a unção que nós recebemos, que é de Deus, e a vida que nós vivemos, o testemunho que nós damos diante das pessoas.